Capítulo 29 Derrubar a cavalaria. Julian ponderou enquanto tocava o anel em seu dedo. Ele disse: Irmão Wang, a cidade da fortuna do céu é seu domínio, que tipo de conexões você não tem? Naturalmente, você se associa com indivíduos superiores que estão no quarto estágio ou mesmo no pico do quarto estágio. Julian suspeitou que Lin Ming tinha uma base sólida e era mais forte do que ele aparecia. Seria impossível ter um especialista no auge do terceiro estágio lidando com ele de uma maneira fácil, seria melhor saltar diretamente para cima e procurar alguém no quarto estágio para mandá-lo embora. Wang Yigal disse: Eu conheço muitos mestres no quarto estágio, mas, eles são os guardas de meu pai ou irmão. Por causa do assunto anterior, meu pai já emitiu um decreto. Agora ninguém me escuta. As pessoas no quarto estágio da transformação corporal, geralmente, não eram alguma flor nova de primavera. Esse tipo de pessoa tendia a ter mais de 30 anos de idade e muitas vezes ocupava uma posição alta, ou era um guarda pessoal de algumas pessoas poderosas. Pela capacidade de Wang Yigal, pedindo-lhes para lidar com um menino de 15 anos de idade não seria possível. Julian pensou e disse ao Wang Yigal: Esta inspeção do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, não é o policiamento de Zhao Mingshan. Ele parece ter recebido uma promoção de seu pai recentemente. Wang Yigal ficou surpreso, mas ele acenou com a cabeça e disse: Há um assunto assim. O irmão Zhao costuma ser muito simpático comigo. Julian tinha ouvido de outros que Zhao Mingshan era o capitão da força policial da cidade da Fortuna do Céu. A força policial da cidade e o exército de proteção da cidade eram duas partes de um sistema. A força policial da cidade era responsável pela segurança pública, como a captura de ladrões e a manutenção da lei e da ordem, e o exército de proteção da cidade era responsável por manter o poder do imperador e suprimir rebelião. Ah, eu sei. Lin Ming, eu tenho uma ideia para fazer de você um aleijado. Julian espiou através da cortina da carruagem, e olhou para Lin Ming como uma serpente venenosa como seu rosto começou a escurecer. O exame do Palácio Marcial dos Sete Mistérios fora dividido em 3 partes, o julgamento de força, o julgamento dos sonhos e o pagode requintado. Esta manhã era o primeiro teste, o julgamento de força. O treinamento de força era o primeiro estágio da transformação corporal. Era também a fundação das artes marciais. Se o treinamento de força não fosse sólido, então os estágios posteriores do treinamento de carne, treinamento de víscera, alternação de músculo e forjamento ósseo se tornariam inúteis. Portanto, a força era muito importante para os artistas marciais. A medição da força também era relativamente simples. Enquanto o julgamento foi bem feito, então um grande número de candidatos poderiam ser eliminados. Por causa disso, durante os últimos anos o Palácio Marcial dos Sete Mistérios tinha colocado a inspeção de força como o primeiro teste. O teste era uma estrutura de pedra especial na altura de um homem. Havia um feixe de luz no topo que era formado por verdadeira essência. Contanto que alguém pungisse a pedra, o feixe transmitiria uma luz que sinalizava a força da pessoa. 1 polegada de altura do feixe de luz seria um pouco menos de 100 din. Se conseguisse um feixe de luz com 1 pé de altura, então seria 1000 din e se qualificaria. Qualquer abaixo disso era eliminação instantânea. Mas o pico do primeiro estágio da transformação corporal do treinamento de força era geralmente em torno de 9 pedras. Era o suficiente para quebrar a árvore de ferro, mas geralmente os artistas marciais no primeiro estágio tinham cerca de 900 din de força, assim eles tiveram dificuldade em passar o primeiro julgamento. Lin Ming já tinha superado 1000 dins de força no início do primeiro estágio. Atualmente ele era um pouco mais forte que 2600 dins. Isso era devido ao prestígio esmagador dos meridianos de combate das virtuais caóticas. Naturalmente, neste teste a força era seu forte, e ele seria capaz de lutar pelo primeiro lugar. Na praça, o julgamento ainda não havia começado.
Lin Ming estava meditando em uma plataforma de pedra fora da estrada e controlando sua respiração. De repente, uma rápida explosão de som veio quando uma voz alta gritou: "Fora do caminho! Fora do caminho!" Lin Ming abriu os olhos e ficou surpreso ao ver um homem de 20 anos correndo pela estrada em um cavalo. Ele usava uma armadura espessa e brilhante, e em sua mão estava uma lança de 2 metros de comprimento, tão grossa como o braço de uma criança. Ele dispersou a multidão agitando a lança com uma mão enquanto dominava o cavalo com a outra. Dadada! O som da batida do casco era nítido no ar, e as pessoas na estrada principal lotada se espalharam. Lin Ming franziu o senho. Hoje era a data do exame de entrada do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. A Cidade da Fortuna do Céu iria enviar a força policial da cidade aqui para manter a ordem. Como eles permitiram que alguém estivesse descontroladamente no meio da multidão? Lin Ming logo notou que, embora essa pessoa era agressiva em sua maneira como ele balançava sua lança ao redor, ele realmente não colidiu com ninguém. Parecia que as artes marciais deste homem eram decentes, e ele também era hábil na equitação. Lin Ming, originalmente sentado na beira da estrada, não se levantou. Mas nesse momento viu que o homem sorriu sinistramente, sacudiu as rédeas, virou-se e galopou em direção a Lin Ming. A expressão de Lin Ming afundou. Ele percebeu que este homem estava vindo para ele. O cavalo estava vindo mais e mais rápido em direção a ele. Não só o homem usava a armadura, mas a espessa e longa lança em sua mão era pelo menos 100 din. Além da velocidade de corrida do cavalo, essa lança poderia perfurar através de uma parede. Quando ele estava a menos de 10 metros de distância, a lança na mão do homem começou a brilhar com uma luz amarela fraca. Habilidade marcial. Eles realmente pensam muito de mim, para realmente usar uma habilidade marcial. Lin Ming pensou enquanto seus olhos ficavam gelados. A mão direita ligeiramente aberta e a fórmula do verdadeiro caos primordial rapidamente girou nele. A percepção de Lin Ming instantaneamente atingiu o limite máximo. Em seus olhos, a velocidade da lança tinha diminuído, e as batidas dos cascos barulhentos desapareceram. Quando o homem estava dentro de 3 metros, Lin Ming saltou de sua posição sentado, e inesperadamente se moveu para o homem. Lin Ming não tinha tentado se esquivar, mas esticou as 2 mãos e agarrou a lança. Uma lança de 100 din, uma força de corrida de um cavalo, pode até quebrar uma árvore. E esse garoto realmente usou suas mãos para agarrá-lo. Com a lança na mão, Lin Ming circulou verdadeira essência em suas mãos e pés. Seu pé direito deu um passo para trás e se apoiou contra a plataforma de pedra, e com as 2 mãos puxando, mais de 2.600 din de força instantaneamente entraram em erupção. Suba! Lin Ming gritou, e os braços segurando a lança subitamente se levantaram. O homem só sentiu uma breve sensação de força como ele foi diretamente levantado com sua lança e jogado como um boneco de pano. O homem sentiu-se tonto, e houve um som de assobio em ouvidos, seus olhos com uma visão turva enquanto girava no ar. No momento seguinte, ele impactou o chão, diretamente, por trás uma dor amarga. Parecia que tinha perdido seus órgãos quando caiu em uma árvore e cuspiu um bocado de sangue. Lin Ming jogou de lado a lança de 100 din que estava em sua mão e sentou-se de volta. Este homem só tinha a força do segundo estágio da transformação corporal. Embora ele também tivesse o apoio do cavalo, mas em comparação com os meridianos de combate das virtudes caóticas que Lin Ming tinha praticado, estava longe de ser suficiente. A multidão que estava assistindo estava simplesmente sem palavras. Este homem em armadura tinha corrido para ele com toda a velocidade, mas ainda foi levantado e jogado de lado por Lin Ming. Este jovem era simplesmente uma besta viciosa em forma humana. Julian tinha estado observando esta cena de longe em sua carruagem. Seu rosto tornou-se cada vez mais sombrio. Wang Yigao, este balde de arroz inútil.
Mesmo aquela pessoa, ele sabia não que seria nada mais do que uma batata ambulante. Ele também tinha a força de um cavalo apoiando-o, no entanto ele foi jogado longe. No entanto, ele também esperava esse resultado. Ele só não achava que o contra-ataque de Lin Ming teria sido tão inesperadamente feroz. Nesse momento, uma multidão de passos ruidosos podia ser ouvida se aproximando. O que diabos está acontecendo? Alguém ousa atacar outros em público. Assim que Lin Ming olhou para cima, era realmente o Wang Yigal que trouxe uma multidão para a cena. Ele zombou em seu coração. Obviamente, este homem tinha planejado bem para isso. Wang Yigal olhou para o homem que tinha sido jogado por Lin Ming e sentiu seu coração saltar. Essa força era realmente aterrorizante. Mas sua mente se acalmou quando ele se lembrou da multidão de pessoas que ele trouxe para apoiá-lo. Wang Yigal foi encorajado, ele cerrou os dentes e olhou para Lin Ming ferozmente. Lin Ming, seu bastardo. Repetidas vezes você luta com meus homens. Eu já não ia discutir sobre esses pequenos detalhes com você, mas desta vez você foi longe demais. Vão? Traga-o para mim. Leve-o. Mate-o, e eu assumirei a responsabilidade. Wang Yigal agitou heroicamente o braço. Mas inesperadamente, mesmo depois que ele deu a palavra-chave, ninguém se moveu. Matá-lo e você será responsável. Que piada de merda. Se ele nos mata, você também será responsável. A maioria da plateia estava apenas no primeiro estágio da transformação corporal e alguns deles estavam no segundo estágio. No entanto, eles poderiam ser considerados mais fracos do que alguém na mesma fase. Todos tinham visto a imagem horrível de Lin Ming jogando para longe o homem em um cavalo, e tinha sido gravado em suas mentes. Ao tentar derrubá-lo, não estavam apenas cortejando a morte. Lin Ming sorriu e disse, como, depois de 3 meses, o grupo de cães de caça não melhorou.